Fala pessoal, bem-vindos ao Geeks Memory. Em 1º de abril de 1967 foi quando surgiu o desenvolvedor que criaria o título de rockstar do mundo dos games. Com óculos escuros e uma jaqueta de couro como sua marca registrada, ele foi alguém que veria no videogame não apenas diversão, mas um desafio, uma forma de arte, um caminho a ser seguido, um campo de guerra. Esse é Tomonobu Itagaki. Hoje, lamentamos sua partida, registrada em 16 de outubro de 2025, e celebramos o seu legado. Prepare-se para uma jornada do nascimento à rebelião criativa, das salas de programação aos palcos dos grandes lançamentos. Tomonobu Itagaki nasceu em Tóquio no dia 1º de abril de 1967. Desde jovem, foi exposto à disciplina e à estética da tradição japonesa. Influenciado profundamente por seu pai, um artesão que fabricava espadas, Itagaki cresceu observando o processo meticuloso de moldar o aço, a paciência, a precisão e o respeito pelo equilíbrio entre forma e função. Esses valores marcariam para sempre, moldando sua visão de criação e combate nos jogos que desenvolveria no futuro. Em 1985, formou-se no colégio secundário da Universidade Waseda, ingressando na Faculdade de Direito da mesma instituição, onde concluiu o curso em 1992. Apesar da sólida formação acadêmica, o caminho dos tribunais nunca o atraiu. Itagaki possuía um olhar analítico e disciplinado, mas sua verdadeira vocação estava em criar. Enquanto o pai lapidava o aço, ele começava a lapidar ideias e sistemas. A combinação entre lógica, arte e instinto logo conduziu ao universo dos videogames, um novo campo de batalha onde a precisão de um golpe e o equilíbrio de uma forma continuavam e importavam tanto quanto de uma lâmina bem forjada. Itagaki estava prestes a aplicar os princípios herdados de seu pai em uma arena diferente, o da criação digital, onde o código seria sua espada e o jogo sua forma de expressão. Quando decidiu entrar para a indústria dos videogames, Itagaki recebeu propostas de várias empresas, incluindo a Sega, uma gigante no setor na época. Mas ele acabou escolhendo a Tecmo, não por estratégia de carreira ou ambição corporativa, e sim por um motivo simples: morava perto da sede da empresa e era mais fácil de chegar. Essa escolha, aparentemente casual, acabou se tornando o ponto de virada de sua vida. E em 1992, aos 25 anos, Itagaki entra pela primeira vez nos escritórios da Tecmo, e naquele momento ele ainda não sabia, mas essa decisão mudaria para sempre a história dos jogos de luta. Naquele momento, a Tecmo enfrentava uma crise profunda. Famosa por seus jogos de arcade dos anos 80, a companhia estava à beira da falência e precisava desesperadamente de uma nova marca para sobreviver. Itagaki foi contratado como programador gráfico, mas logo chamou a atenção da diretoria, em especial do vice-presidente da Tecmo, Junji Nakamura. Com sua personalidade intensa e confiante, Itagaki fez uma promessa ousada: "Eu criarei um jogo que salvará esta empresa." O projeto nasceu sob essa pressão. O objetivo era desenvolver um jogo de luta 3D que pudesse competir com os gigantes Virtua Fighter e Tekken. Mesmo sem a Tecmo ter experiência no gênero, Itagaki admirava Virtua Fighter, mas queria que seu jogo se destacasse. Ele acreditava que a verdadeira diversão vinha do choque entre a técnica e a provocação, um equilíbrio entre violência e sensualidade, que ele via como essência do entretenimento. Assim surgiu o nome, Dead or Alive, uma metáfora literal para o momento da Tecmo. Se o jogo fracassasse, a empresa morreria. Se o jogo fosse um sucesso, a empresa viveria. E para tornar o desafio ainda mais ambicioso, Itagaki convenceu a diretoria a usar o poderoso e caro hardware Sega Model 2, o mesmo de Virtua Fighter 2. Em 1995, Itagaki fundou uma nova divisão dentro da Tecmo, a lendária Team Ninja, um time pequeno, mas altamente técnico, criado para dar identidade e excelência à companhia. Durante meses, a equipe trabalhou quase sem descanso,
equilibrando limitações orçamentárias, pouco tempo de desenvolvimento e pressão constante por resultados. Foi nesse contexto que nasceu o famoso sistema de holds, uma mecânica de contra-ataques que premiava reflexos e punia previsibilidade. Uma inovação que se tornaria a marca registrada da série Dead or Alive. Em 1996, após incontáveis noites em claro, Dead or Alive finalmente chegava aos arcades japoneses. O sucesso foi imediato. Sua velocidade, fluidez e estilo visual provocante colocaram o título lado a lado com os grandes do gênero, como Virtua Fighter e Tekken. O jogo rapidamente tirou a Tecmo da beira da falência, e a partir daí o título foi adaptado para consoles, como o Sega Saturn e o PlayStation. Mais do que um jogo, Dead or Alive representa uma filosofia, o reflexo da própria visão do seu criador. Itagaki queria que o público se lembrasse do título como algo mais agressivo, elegante e inconfundível, algo que se expandisse os limites do gênero. Como ele mesmo disse, trouxe os jogos de luta ao mainstream, assim como o sushi conquistou o ocidente. O sucesso transformou não apenas a Tecmo, mas também o próprio Itagaki. De um programador desconhecido, ele se tornou o novo rosto da empresa, um criador destemido, com um estilo inconfundível de Rockstar, ego afiado e a confiança de quem já havia vencido a morte uma vez. Após o sucesso do primeiro Dead or Alive, Itagaki e Team Ninja iniciaram o desenvolvimento de Dead or Alive 2. Lançado nos arcades em 1999 e adaptado para o Dreamcast e PlayStation 2 nos anos 2000, foi o jogo que consolidou o nome Team Ninja e elevou a Tecmo de volta ao topo. Em 2001, veio Dead or Alive 3, exclusivo do Xbox, fruto de uma parceria direta com a Microsoft, que buscava títulos de peso para lançar o console. A escolha não foi por acaso. Itagaki queria sempre desenvolver no hardware mais poderoso disponível. O jogo foi um sucesso técnico e comercial, vendendo mais de 2 milhões de unidades e se tornando um dos títulos mais marcantes do Xbox original, elogiado por sua fluidez e gráficos avançados. 2 anos depois, em 2003, Itagaki surpreendeu com o spin-off Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, também exclusivo do Xbox. Inspirado em pedido dos fãs, o jogo trocou os combates por um ambiente tropical, misturando vôlei, simulação e interação leve entre os personagens. Apesar das críticas por seu apelo visual, o título foi um sucesso comercial e ajudou a transformar Dead or Alive em algo maior que uma franquia de luta. Em 2004, Itagaki e a Team Ninja reviveram uma das franquias mais icônicas da Tecmo, Ninja Gaiden. O projeto foi um reboot completo, sem conexão direta com os títulos originais do NES, o que deu à equipe liberdade total para reinventar o universo e integrá-lo ao mundo de Dead or Alive. A partir daí, ambos os jogos passaram a compartilhar o mesmo cânone, com personagens e eventos interligados. Ryu Hayabusa, o protagonista de Ninja Gaiden, tornou-se também um pilar central da mitologia de Dead or Alive. Lançado exclusivamente para o Xbox, o novo Ninja Gaiden rapidamente se destacou como um marco técnico e artístico da geração. Com gráficos de ponta, combate de altíssima precisão e um nível de dificuldade lendário, o jogo redefiniu o gênero hack and slash, sendo amplamente reconhecido como um dos títulos mais exigentes e recompensadores da época. Itagaki afirmava que seu objetivo era simples: quero criar o melhor jogo de ação possível neste hardware. O sucesso levou a múltiplas versões aprimoradas: Ninja Gaiden Black de 2005, Ninja Gaiden Sigma de 2007, que consolidaram a reputação da Team Ninja como referência em design de combate e desempenho técnico. Mais do que um retorno triunfal, Ninja Gaiden simbolizou o auge da visão de Itagaki: unir precisão técnica, identidade estética e desafio extremo em um único golpe perfeito. Cada jogo de Itagaki parecia nascer de uma parte diferente da sua alma. Se Dead or Alive era o seu grito de guerra, o jogo que provou ao mundo que ele podia desafiar os gigantes, Ninja Gaiden foi o seu campo de batalha, o reflexo da sua busca pela perfeição e pelo domínio absoluto do controle. Então veio Dead or Alive Extreme, o sorriso inesperado de um guerreiro que também sabia relaxar, brincar
e se conectar com os fãs. Quando falamos de legados, raramente encontramos figuras que tenham provocado a indústria como Itagaki-san, não só pelos seus jogos, mas por sua postura pública, sua forma de se vestir, seu jeito de agir como uma estrela do rock e, de forma curiosa, por uma das rivalidades mais faladas da era dos jogos de luta, a rivalidade com Tekken. A rivalidade entre Tomonobu Itagaki e Katsuhiro Harada ganhou força porque para Itagaki o verdadeiro concorrente de Dead or Alive não era Virtua Fighter, e sim Tekken. Ele admirava o trabalho técnico da SEGA e via Virtua Fighter como uma referência, mas Tekken, produzido pela Namco, representava uma ameaça ao domínio do mainstream dos jogos de luta 3D. Era o jogo que ditava tendências, liderava vendas e definia o padrão de sucesso no gênero de luta 3D. E esse era o posto que Itagaki queria conquistar. A tensão aumentou quando ele acusou a Namco e seus parceiros de divulgar uma propaganda de rádio que zombava de Dead or Alive. Ofendido, Itagaki respondeu publicamente com uma frase que se tornaria símbolo da sua personalidade combativa: "Eu nunca esqueço um insulto à minha família." Assim, o embate entre Itagaki e Harada tornou-se uma verdadeira luta de quem criava os melhores jogos de luta 3D. Nos anos 2000, Itagaki adotou uma postura pública abertamente provocadora. Em entrevistas e eventos, ele fazia críticas diretas a Namco e à série Tekken, acusando-os de acomodação e de não inovarem o gênero de luta 3D, como a Team Ninja vinha fazendo com Dead or Alive. Katsuhiro Harada, produtor de Tekken, sempre demonstrou surpresa com o nível de rivalidade. Embora tenha reconhecido o respeito técnico entre ambos, ele mesmo lembra que Itagaki o chegou a convidar para testar uma demo de Dead or Alive 2, no escritório da Tecmo. Um gesto inesperado que mostrava como por trás das provocações havia também curiosidade e reconhecimento mútuo. Mas Itagaki não perdia a oportunidade de provocar. Em uma entrevista lendária, quando perguntado sobre os 5 piores jogos na opinião dele, Itagaki respondeu sem hesitar: Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4 e Tekken 5. Esse tipo de comentário incendiava o público e alimentava a disputa, mas também cumpria um propósito: dar visibilidade a Dead or Alive. Em um mercado dominado por Tekken, Street Fighter e Virtua Fighter, Itagaki soube posicionar sua franquia como o desafiante audacioso, o jogo que enfrentava o gigante de igual para igual. Assim, a rivalidade entre Dead or Alive e Tekken acabou se tornando algo maior do que uma competição técnica. Era um choque de filosofias. Com o tempo, a rivalidade entre Itagaki e Harada foi perdendo hostilidade. Em 2008, Itagaki deixou a Tecmo e a Team Ninja, encerrando uma era e iniciando um novo capítulo de sua carreira. Anos mais tarde, Harada revelou que Itagaki chegou a pedir desculpas em particular à Bandai Namco, explicando que suas provocações nunca foram pessoais. Segundo ele, as críticas duras faziam parte de uma estratégia midiática, uma forma de gerar atenção e rivalidade, especialmente no público ocidental. Era o retrato de um criador que, além de programador, entendia de marketing, narrativa e gestão de impacto. Após o falecimento de Itagaki, Harada publicou uma mensagem comovente: "É difícil acreditar, mas Itagaki-san, meu veterano da universidade e meu rival como criador, se foi. A última mensagem que recebi dele dizia: 'Vamos beber, vamos fazer barulho em breve.'" Harada encerrou dizendo que, com o passar dos anos, os dois haviam deixado de ser rivais e se tornado irmãos de guerra. Um reconhecimento que selou o fim de uma rivalidade intensa entre os jogos de luta. Em 16 de outubro de 2025, uma notícia vem à tona. Tomonobu Itagaki faleceu aos 58 anos. O homem dos óculos escuros, da fala firme e das convicções inabaláveis havia partido, mas não sem deixar suas últimas palavras. Em uma mensagem publicada em suas redes sociais, escrita pelo próprio Itagaki-san e intitulada "The Words I Leave Behind", as palavras que eu deixo para trás, ele se despedia do mundo da seguinte forma: "A chama da minha vida está finalmente prestes a se apagar. Se esta mensagem foi publicada, significa que, no momento, não estou mais neste mundo.
Minha vida foi uma série de batalhas e continuei vencendo elas. Sei que causei problemas para muitos ao longo do caminho, mas segui minhas convicções e lutei até o fim. Não tenho arrependimentos. Só uma coisa me pesa. Peço desculpas aos meus fãs por não ter conseguido entregar uma nova obra. E é assim que as coisas são. E assim será. Esta foi uma despedida à altura de quem viveu como um guerreiro, sem arrependimentos, sem máscaras, fiel às próprias crenças. No fim, Itagaki-san foi mais do que um criador de jogos. Foi um homem que transformou gêneros e que viveu até o último suspiro fazendo aquilo que acreditava, e nos deixando este último ensinamento, para vivermos a vida conforme nossas convicções. Provocador, perfeccionista, estrategista e fundador da Team Ninja, este era Itagaki-san. E assim como Dead or Alive e Ninja Gaiden são franquias que transcendem gerações e o tempo, Itagaki-san também será. Obrigado por tudo e adeus, Itagaki-san. Espero que tenham gostado do vídeo para celebrarmos a história e o legado de Itagaki-san. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para ajudar assim a termos mais conteúdo como esse. Grande abraço!